Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9. Estamos expondo esse evangelho já tem algum tempo, estamos chegando na metade do evangelho, pelo menos em termos da estrutura desse livro. E hoje nós falaremos sobre os versos 18 a 27. Esse é o nosso texto, enfatizando bem para as crianças que já anotam. Nosso texto é Lucas 9, 18 a 27. Lucas 9, de 18 a 27. E esse texto trata acerca de duas questões de vida ou morte. Esse é o tema da nossa mensagem, duas questões de vida ou morte. Duas questões que são cruciais para a vida de todo homem. A resposta que você dá a estas duas questões aponta o destino da sua vida. Observe os verbos que eu estou usando. O Senhor é quem determinou tudo desde a eternidade. Mas a resposta que você dá aponta o rumo da sua vida, porque aqueles a quem Deus escolheu darão um certo tipo de resposta. Os vasos de ira preparados para a perdição darão outro tipo de resposta. Então a resposta ela vai evidenciar para onde está andando sua vida. Duas questões de vida e morte. Assim está escrito em Lucas 9, 18 a 27. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias. Ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti. Queremos permanecer em espírito de adoração. Ainda estamos adorando e agora prostrados aos Teus pés, nós queremos ouvir a Tua palavra. Dá-nos um coração quieto, aquieta o nosso coração, sejam crianças, jovens ou adultos, que nós possamos ter um coração quieto, concentrado naquilo que vamos ouvir, atento, que o Teu Santo Espírito nos abra os olhos do coração para compreendermos essas duas questões cruciais para a nossa vida, essas duas questões de vida ou morte, e como temos respondido a essas questões. Ajuda-nos, ó Deus, e fala ao nosso coração, através da Tua Santa Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo nós temos visto, o Evangelho de Lucas, ele orbita em torno de quem é Jesus e do que ele veio fazer, isto é, sobre a sua pessoa e a sua obra.
O Evangelho trata também acerca do caráter dos seus discípulos. Ele sempre vai distinguindo o verdadeiro do falso discípulo. Então, enquanto vai apresentando a pessoa e a obra do nosso Senhor, que se revela através das suas palavras e dos seus milagres, Lucas vai mostrando o impacto e as diferentes reações ao ministério de Jesus. E em cada novo estágio, em cada novo episódio, nós somos convidados a uma resposta. Observe como a questão de quem é Jesus, ela é recorrente no Evangelho, e assim como a reação e a atitude daqueles que se aproximam dele. No capítulo 5, verso 21, nós já pregamos sobre aquele texto. Ao ouvir o Senhor declarar perdão ao paralítico, os fariseus e mestres da lei perguntam com incredulidade e com desdém: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Já sabemos qual foi a resposta de Jesus, não é mesmo? E no capítulo 7, verso 49, ao declarar ele o perdão à mulher pecadora, com espírito semelhante, os convidados de Simão, o fariseu, perguntam entre si: quem é este que até perdoa pecados? Na segunda vez, quem é este? Quando Jesus acalma a tempestade, lá no capítulo 8, a palavra de Deus diz que os seus discípulos, percebendo estar diante de um poder mais terrível do que o vento e o mar, perguntam atemorizados: quem é este que até o vento e o mar repreende e lhe obedece? No capítulo 8, versículo 25. E por fim, quando a notícia dos milagres realizados por Jesus e seus discípulos chegou a Herodes, no mesmo capítulo 9, aqui, verso 7 até o verso 9, esse curioso, entre curioso e preocupado com a possibilidade de um poder rival, o tirano pergunta: quem é este, pois, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Então, essa pergunta, quem é este, é recorrente, porque Lucas quer chamar a atenção para quem é Jesus e também o que ele veio fazer. Agora, porém, a pergunta não é feita pelas multidões, não é feita pelos mestres da lei, ou mesmo pelos discípulos entre si. A pergunta é feita pelo próprio Senhor aos seus discípulos. Esta é a pergunta que Jesus faz no verso 18. Depois de Jesus os ter chamado, de tê-los ensinado, realizado sinais diante deles, depois de Jesus tê-los enviado a anunciar o reino de Deus, a curar enfermidades e libertar pessoas do poder dos demônios em seu nome, chegou o momento de checar o nível de compreensão deles acerca da pessoa e da obra do seu mestre. Ou seja, de saber se eles compreendiam agora quem ele era e o que ele veio fazer neste mundo. Caso eles demonstrassem a compreensão certa, seria o momento também de, pela primeira vez, o Senhor lhes dizer de que maneira ele cumpriria sua missão. Porque até agora, nós só ficamos sabendo, através dos sinais, das palavras de Jesus e dos comentários do próprio evangelista, quem é Jesus e o que ele veio fazer. Mas até agora, Jesus não disse como ele vai fazer, como ele vai implantar o reino de Deus. E na estrutura do Evangelho de Lucas, meus irmãos, o nosso texto ele pertence a um bloco que funciona como uma transição entre o que os estudiosos chamam de ministério da Galileia, onde Jesus esteve até agora, e a viagem para Jerusalém, que vai começar no capítulo 9, verso 51, e vai ocupar todo o Evangelho até o capítulo 19, num trecho conhecido pelos estudiosos como narrativa de viagem. Quando nós estamos chegando lá, ainda temos algumas mensagens, com a graça de Deus, até chegarmos o versículo 51. Esse capítulo 9, ele é bem denso, e nós vamos tratar de algumas questões aqui, mas ele é uma transição. A partir do versículo 51, Jesus então encerra o ministério galileu, a Galiléia está no norte da Palestina, e ele começa a descer para Jerusalém, onde ele vai implantar o reino. Então, esse é um momento crítico no ministério do Senhor, e esse é um momento crítico no processo de aprendizado dos discípulos. Doravante, nosso Senhor encerrará seu ministério, começará a rumar a Jerusalém, onde ele vai ser julgado, preso e crucificado. Desse modo, meus irmãos, é fundamental que os discípulos compreendam a natureza da missão de Jesus e, por extensão, da missão deles como seus discípulos. Eles já tinham sido enviados em missão,
Eles já tinham provado do poder sobrenatural de Deus, do poder do reino de Deus. Porém, como veremos, os discípulos eles vão se mostrar lerdos para aprender. Ainda que mostrem uma fé genuína, eles são vagarosos para captar. Na verdade, a maioria das coisas que Jesus vai ensinar a eles, eles só vão entender após a ressurreição. Então, os 2 parágrafos do nosso texto, observe versos 18 a 22 e verso 23 a 27, eles giram em torno de 2 questões cruciais, não só para a vida dos discípulos, mas para a vida de todos os homens. 2 questões de vida e morte. Na medida em que a resposta que damos a elas aponta o nosso destino. Uma dessas questões já está em forma de pergunta na boca do nosso Senhor. A outra está em forma de exigência da parte dele, mas eu quero usar em forma de pergunta por uma razão didática. Quais são essas 2 questões? Eu já vou então trazer, já adiantar as 2 questões de vida ou morte. E você que está aqui, você precisa entender que a sua resposta a essas perguntas, a essas questões, a sua reação a essas questões, ela aponta se você é ou não discípulo de Jesus. A primeira questão é: quem é Jesus para mim? Essa é a primeira pergunta que devemos fazer. Quem é Jesus para mim? Ele diz no verso 18, no verso 19, ou melhor, no verso 20, quem vocês dizem que eu sou? Observe que agora a pergunta se tornou pessoal. Mas a segunda questão é aquela que vem, na verdade, em forma de uma exigência no verso 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, eu quero colocar em forma de questão essa segunda também. E eu vou colocar na primeira pessoa, para que cada um faça o questionamento a si mesmo. Então, quem é Jesus para mim? Segundo, estou disposto a assumir as consequências da minha resposta? Estou disposto a assumir as consequências da minha resposta? Essas são 2 perguntas. Quem é Jesus para você? E, de fato, o que você pensa acerca de Jesus, você está disposto a ir às últimas consequências? Assumir as implicações disso? Meus irmãos, é o que Jesus diz dos versos 23 a 27. Depois de perguntar aos discípulos quem eles dizem que ele é, ele diz: vocês precisam assumir as implicações da sua resposta. E é sobre isso que eu quero tratar então. Vamos então começar pela primeira pergunta. 2 questões de vida ou morte. Primeiro, quem é Jesus para você? Ou quem é Jesus para mim? Observe aí que Lucas nos relata, e ele é o único que faz isso, que a pergunta de Jesus ocorreu em um momento em que ele orava em particular. É o único Lucas a falar isto, no versículo 18, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Observe que os discípulos estavam com ele, mas a expressão usada por Lucas indica que somente Jesus orava. Ele provavelmente orava silenciosamente, ou então ele estava um pouquinho afastado, mas de alguma maneira os discípulos estavam com ele. E convém aqui nesse particular, irmãos, lembrarmos que Lucas é quem mais registra a vida de oração de Jesus, tanto como vida de devoção diária, quanto como um recurso extraordinário em momentos decisivos do seu ministério. No capítulo 5, por exemplo, versículos 15 e 16, Lucas mostra que Jesus costumava fugir do tumulto das multidões para a solitude da comunhão com Deus. Está escrito lá em Lucas 5, 15 e 16. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Observe que o tempo é pretérito perfeito, o que indica costume, um hábito. Ele costumava fugir das multidões para orar. É interessante que Jesus sempre acolhia as multidões. Você lembra, no episódio anterior, nós falamos sobre a multiplicação dos pães, da abundante provisão do reino de Deus. E nós vimos ali que o Senhor Jesus tinha chamado os discípulos para
para se retirar, para descansar à parte, mas eles não quase só conseguiram descansar a viagem até o outro lado do lago ali de Genezaré, porque lá estavam muitas multidões e Jesus não se recusou a acolhê-las, ele as acolheu, ele curou os seus enfermos, ele lhes pregou o evangelho do reino, mas tinha uma atividade para a qual Jesus fugia das multidões, era para orar, para buscar o Pai, para buscar a comunhão com o Pai. Mas Jesus aparece orando também em momentos decisivos, como por exemplo no seu batismo, lá no capítulo 3, ele orava, quando ele orava foi que o céu se abriu, foi quando ele orava, enquanto ele orava, que o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai bradou do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Capítulo 3, 21. Um outro momento decisivo, antes da escolha dos apóstolos, aqui no capítulo 6, verso 12, diz a palavra de Deus que ele subiu o monte, e ele passou a noite orando a Deus. E aqui, irmãos, em nosso texto, nós temos outro momento decisivo, como já vimos no início. Ainda haverá outras 6 referências, diretas e indiretas, à oração de Jesus em Lucas. E não por acaso, a mesma ênfase é dada à vida de oração da igreja em Atos, segundo volume do evangelista, destacando à guisa de exemplo a importância desse meio de graça para a vida da igreja. Depois de orar, Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Nós ainda vamos falar sobre essa questão da oração na aplicação, mas aqui já fica claro para nós que o próprio Filho de Deus usou esse meio de graça. Ele que era perfeito, ele não dispensou esse meio de graça, e é para nós um exemplo nesse momento decisivo, onde no qual os apóstolos precisam compreender o que ele veio fazer, como veio fazer, e o que eles precisam estar dispostos a fazer para segui-lo. Ele está orando, certamente por eles, para que Deus lhes abrisse o entendimento. Então vem a primeira questão de vida ou morte. Só que ele começa com uma pergunta não pessoal. Ele começa perguntando: quem as multidões dizem que eu sou? Esta é a primeira pergunta que ele faz, antes de tornar uma pergunta pessoal. O que as pessoas dizem que eu sou? Nós temos visto, meus irmãos, como os evangelistas, de um modo geral, eles retratam as multidões como um grupo distinto dos discípulos. Infelizmente, muitos pregadores olham o fato de Jesus ser seguido por multidões como um exemplo de sucesso, mas, na verdade, essas mesmas multidões depois o abandonaram, e foram as mesmas que disseram: crucifica-o. Mas os evangelistas sempre estão mostrando as multidões em contraste com os discípulos. É preciso que nós tenhamos aqui em mente, quando Jesus faz essa pergunta, que as multidões, elas testemunharam do poder de Jesus. Elas foram beneficiadas por esse poder de muitas maneiras. Elas percebiam, inclusive, algo especial e singular nas palavras e obras de Jesus. Já vimos isto. Elas ficavam maravilhadas com a sua doutrina. Elas ficaram maravilhadas e admiradas e, às vezes, até atemorizadas diante do seu poder. Repetindo aqui o que já falei em uma ocasião anterior, certamente as multidões até testemunhariam como os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Certamente as multidões sentiam o impacto do poder das palavras de Jesus. Ele era esse homem especial. Contudo, meus irmãos, as multidões deram a sua própria interpretação da manifestação do poder de Jesus. E não foi uma interpretação típica do verdadeiro discípulo. Ele era um grande profeta, é isso que os discípulos constatam. Quem dizem as multidões que eu sou? E responderam eles: João Batista. Alguns dizem João Batista, outros falam que tu és Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu algum dos profetas. Meus irmãos, é o que elas dizem. Ele é um grande profeta, nada além disso. Eles até captaram a atmosfera messiânica em torno de Jesus.
É por isso que os nomes de Elias e João Batista, que são ambos marcadores proféticos do raiar da era messiânica, são mencionados. Nós já lemos isto, né? Que em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, o Senhor diz que Deus enviaria, ele disse que enviaria o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E lá em Lucas diz que João veio no espírito e poder de Elias, viria no espírito e poder de Elias. Então, eles captaram a atmosfera messiânica. Em algum momento, meus irmãos, as multidões chegam até perto de considerar Jesus como o Messias, como nós vimos no relato joanino, na multiplicação dos pães. Lá em João capítulo 6, se você quiser abrir lá, verso 14, está escrito: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando eles dizem isso, eles estão aludindo à profecia de Deuteronômio 18, quando Moisés diz, o Senhor vos suscitará um profeta semelhante a mim. Então elas estão até declarando, nesse momento, elas têm um lampejo do caráter messiânico de Jesus. Jesus é o Messias, elas estão declarando. Todavia, como nós já aprendemos, a esperança judaica relacionada ao Messias, ou Cristo, ela era representada na ideia de um rei libertador, político, terreno. E eles até organizam, nós vimos isto na mensagem anterior, eles organizam aqui em João 6, um levante popular para colocar Jesus no trono. No versículo 15 diz, sabendo Jesus que eles queriam arrebatá-lo para fazê-lo rei, escapou deles. Portanto, irmãos, observem, é possível chegar vamos dizer assim, a um conceito bem próximo do bíblico sobre Jesus, mas se esse conceito não é completamente bíblico, é um conceito falso. Se a fé que você tem em Jesus não é uma fé que corresponde ao que a Bíblia revela exatamente sobre ele, a fé que você tem em Jesus é falsa. Ou se a sua esperança em Cristo se limita às questões temporais, a sua fé é falsa. Por isso, essa pergunta é crucial para a sua vida. Quem de fato é Jesus para você? Para muitas pessoas, Jesus é um resolvedor de problemas. Para muitas pessoas, Jesus é o Salvador, mas elas estão mais preocupadas com a sua vida aqui neste mundo. É possível você buscar o poder sobrenatural de Jesus e fazê-lo de maneira carnal. É o que as multidões fizeram. Nós já vimos como Jesus repreende as multidões em João 6. Vocês não me procuram porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ou seja, eles estavam procurando pelo sobrenatural, mas eles estavam buscando a comida que perece. Então, observe que por mais elevado que possa ser o conceito que as multidões tinham de Jesus, a perspectiva deles era terrena e carnal. Esse é o verdadeiro caráter da fé que as multidões tinham em Jesus. Uma fé natural, terrena e carnal. Ainda que eles vissem e crescem no poder sobrenatural de Jesus, a fé que eles demonstram é terrena e carnal. E para eles, Jesus era apenas um profeta milagreiro. Então, meus irmãos, ao perguntar aos discípulos primeiro o que os outros estão pensando, Jesus lhes dá a oportunidade de refletir sobre a percepção dos que são de fora, dos não comprometidos. As igrejas estão cheias de pessoas que não têm a compreensão correta de quem Jesus é. As igrejas lotam de pessoas que não têm a fé salvadora. Elas creem no poder de Jesus, elas até falam de Jesus como Salvador, mas elas pensam em Jesus em termos deste mundo, em Jesus como um meio para alcançar um fim, seja o sucesso na sua carreira, seja a prosperidade, seja a saúde, seja a resolução de um problema de relacionamento. Este tipo de expectativa, ele é terreno, ele é carnal, e não necessariamente faz parte da fé salvadora. Qual é a resposta do verdadeiro discípulo a esta pergunta, quem é Jesus? Ela está na boca de Pedro. Agora então eu falei da resposta
da opinião popular. Qual é a resposta da opinião popular? Jesus é um grande profeta. Jesus é um grande homem. Melhor homem que já teve na terra. Essa é a pergunta, essa é a resposta. Esse é o primeiro subponto da primeira pergunta. A resposta da opinião popular. Quem é Jesus? Resposta da opinião popular. Um grande profeta. Agora vem, em segundo lugar, a resposta do verdadeiro discípulo. Qual é a resposta do verdadeiro discípulo? Tu és o Cristo de Deus. Essa frase condensa muitas verdades que já foram faladas em Lucas, como nós veremos. Tu és o Cristo de Deus. Mas vocês, quem dizem vocês que eu sou? Pergunta o Senhor no versículo 20. Agora, Jesus torna a questão pessoal. E o pronome na segunda pessoa aqui no texto é enfático. E está pedindo uma resposta pessoal dos discípulos. Tá, vocês já disseram, vocês repetiram. E veja, nos versos 7 a 9 desse capítulo, nós já ficamos sabendo sobre a opinião da multidão, que está sendo repetida aqui. Observe versos 7 a 9. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Olha só, é só o que as pessoas diziam. Outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiu algum dos antigos profetas. Lucas já tinha dito isso. Agora os apóstolos estão constatando isto. Então Jesus se vira para eles. Então o que ele está dizendo é, agora eu quero saber você. E aqui vem a pergunta pessoal. Eu quero saber o que vocês pensam de mim. Eu quero saber o que vocês concluíram. Vocês andaram comigo esses dias todos. Vocês viram os milagres, vocês ouviram meus ensinamentos. Vocês checaram isso com as escrituras que vocês conhecem como judeus. Agora eu quero saber de vocês. E aqui, queridos, nós temos uma lição. Eu quero falar em forma de uma frase curta. Preste bem atenção. O conhecimento de Jesus é uma descoberta pessoal. Sobretudo, eu sempre tenho que apontar para as crianças que estão anotando. Essa é uma frase importante para vocês anotarem, crianças. O conhecimento de Jesus é uma descoberta pessoal. Você pode saber quem Jesus é corretamente, teologicamente. É importante que o conhecimento de Jesus seja biblicamente correto, exato, de acordo com as Escrituras dizem, mas não é apenas um saber teológico teórico. Esse conhecimento tem que ser uma descoberta pessoal. Isso tem que influenciar na sua vida. Você tem que se envolver pessoalmente com isso. Nós aprendemos na classe de catecúmenos, aqueles que são da classe de novos membros, que a verdadeira fé ela tem alguns elementos que fazem parte dela, que são inerentes a ela. O primeiro é o conhecimento. Uma fé verdadeira envolve um conhecimento verdadeiro, um conhecimento bíblico acerca de Jesus. O segundo elemento é a concordância. A pessoa que crê, ela não só conhece quem é Jesus, mas ela concorda com aquilo que Jesus diz ser e com aquilo que as Escrituras dizem que Ele é. Terceiro elemento é a confiança. A pessoa não apenas conhece, ela não só concorda, mas ela confia nesse Jesus, ela deposita toda a sua vida, ela entrega a sua vida de maneira plena a Jesus, em total dependência, confiança. Quarto, a genuína fé salvadora envolve uma confissão pública. Então, conhecimento, concordância, confiança, confissão, são elementos da fé salvadora. E é isso que Pedro mostra, ele toma a palavra a esta pergunta pessoal, para responder a esta pergunta pessoal, e traz a resposta que somente a fé salvadora pode dar. Tu és o Cristo de Deus. Aqui Lucas faz, na verdade, uma condensação, um resumo. Na versão de Mateus, da mesma pergunta, lá em Mateus 16, é bom você deixar até aberto lá, em Mateus 16, no versículo 16, a resposta de Pedro é mais completa. Mateus registra a resposta de maneira mais completa. Lá, Pedro tomando a palavra, Pedro era sempre um porta-voz, pela personalidade que tinha. O que ele diz?
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, e tu és o Filho do Deus vivo. Pedro faz uma declaração que aponta a dupla natureza de Jesus. Ele é verdadeiro Deus como Cristo, ele é o descendente de Davi, nascido de mulher, mas ele é também o Filho do Deus vivo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Representados por Pedro, meus irmãos, os discípulos finalmente parecem entender e confessam parte daquilo que os leitores aprenderam desde o início do Evangelho. Nós já aprendemos no início do Evangelho. A frase de Pedro em Lucas é uma condensação de tudo que o evangelista, de tudo que Lucas já tinha falado sobre Jesus até aqui. E ela pode ser entendida também à luz das promessas do Antigo Testamento e dos demais evangelhos. Eu quero então me debruçar rapidamente sobre o que significa Cristo. A palavra Cristo é o equivalente grego da palavra Messias, e ambas significa ungido. E essa palavra ungido era a palavra que apontava os 3 ofícios mediadores na velha aliança. O profeta era ungido, o sacerdote era ungido e o rei era ungido. O profeta era a boca de Deus. O sacerdote era o mediador do culto de Deus. E o rei era aquele que representava o governo de Deus, o pastor que conduzia o rebanho. E esse título, meus irmãos, na Bíblia, ele é aplicado ao Salvador prometido por Deus a Israel, por meio dos profetas. E quando nós olhamos, o próprio Lucas traz várias declarações acerca da identidade de Jesus que estão embutidas nesse título Cristo. O que significa quando Pedro, então, está dizendo, tu és o Cristo? Primeiro, que ele é o Filho do Altíssimo, ou o Filho de Deus, e também o Filho de Davi, como ele falou no capítulo 1, verso 32. O Senhor lhe dará, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o Salvador e é o Senhor, como o anjo diz aos pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, no capítulo 2, verso 11, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é a salvação preparada por Deus diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios, como Simeão profetiza no capítulo 2, versos 30 a 32. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, como João profetiza no capítulo 3, verso 16. Ele é o Filho amado, em quem o Pai se compraz, como o Pai mesmo bradando do alto do céu no seu batismo, no capítulo 3, 22, diz: Ele é aquele que veio para implantar o reino de Deus entre os homens. Ele é o único Salvador, o primeiro e o último, o Filho de Deus e o Filho do homem, o Senhor de todas as coisas. É isto que significa essa frase de Pedro: tu és o Cristo de Deus. Eles entenderam. Essa é a resposta do discípulo. Ele não é só um profeta, ele é o Filho de Deus. Ele não é um dentre muitos, ele é o único. Ele é aquele que o povo de Deus esperava. A resposta de Pedro está correta. Mais do que isso, a compreensão de Pedro, ela é fruto, meus irmãos, de revelação, e ela aponta a verdade sobre a qual a igreja está fundamentada e construída. É o que o Senhor mesmo diz, conforme o relato de Mateus. Observe de novo o relato de Mateus, no mesmo episódio, no capítulo 16, os versos seguintes, 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Este é o nosso Senhor. E a igreja está solidamente construída sobre ele. Não é Pedro a pedra, ele mesmo diz isso em Atos 4, verso 12. Ele é a pedra, Jesus é a pedra. Pedro é apenas uma das pedras de fundação. Isto foi revelado. Eles não chegariam a essa compreensão sem que o Pai revelasse. É isso que Jesus está dizendo. Você é feliz, Pedro, porque a você foi revelado quem eu sou. Isto nos leva a uma segunda lição. Nós já vimos que o conhecimento de Jesus
Conhecer a Jesus é uma experiência, é uma descoberta pessoal. Não basta você saber teoricamente. Você precisa confiar nesse conhecimento. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que o conhecimento de Jesus é fruto de revelação. Conhecimento de Jesus, essa é a segunda frase para você anotar, é fruto de revelação. Não é produto da tua mente, não é fruto dos teus esforços intelectuais, não provém da sua sabedoria. Se um dia você veio a Cristo e confiou em Cristo, entenda, foi o Espírito Santo que abriu o seu coração para compreender as verdades de Deus. E você deve louvar a Deus por isso e saber que se você hoje sabe quem é Jesus, se você tem nele a fé salvadora, é porque o Espírito Santo revelou a você. Você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque foi o Pai que revelou a você. Não foi fruto da sua capacidade intelectual. Estranhamente, meus irmãos, no entanto, Jesus os adverte a não divulgar essas verdades a ninguém. Veja o verso 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Como assim? Essa é a pergunta que deveríamos fazer. E talvez essa seja a pergunta de protesto que deve ter ocorrido ao coração dos discípulos. Como? Se ele é quem é, por que não podemos divulgar? Nós temos aqui o que os estudiosos chamam de segredo messiânico. Por que eles não podiam falar para ninguém? Eu queria colocar rapidamente apenas duas razões. Primeiro, porque Jesus quer evitar que a sua missão seja entendida como um movimento nacionalista, político e militar para expulsar os romanos. Jesus não quer que as pessoas entendam a implantação do reino de Deus como um movimento nacionalista, militar e político para expulsar os romanos. O reino de Deus não é implantado por regimes políticos. Igreja, eu vou falar mais uma vez, presta atenção. O reino de Deus não é implantado por nenhum movimento político. Nenhum. E Jesus sabia que se falassem para as multidões, elas já tinham tentado arrebatá-lo para fazer rei, por meio de uma revolução. E Jesus disse não, Jesus correu disso. Mas além disso, há uma segunda razão. Faltava um elemento fundamental a esse retrato messiânico, que Jesus ainda não havia revelado. E agora ele vai revelar. É a forma como ele vai implantar o reino de Deus. E é da forma mais inusitada que alguém possa imaginar. Ele não vai conquistar o reino pela violência, pela força, ou mesmo pelo seu poder sobrenatural que ele operou, pelo qual ele operou milagres. Ele vai fazer isso morrendo. Então veja, o conhecimento dos apóstolos é verdadeiro. O que Pedro falou veio como fruto de revelação. Jesus disse, você respondeu corretíssimo, Pedro, e isso foi o Pai que te revelou. Mas tem algo que vocês ainda não sabem sobre mim. E aqui temos uma terceira lição. E a terceira lição é esta: conhecer a Jesus envolve um processo contínuo e crescente. Conhecer a Jesus envolve um processo contínuo e crescente. Às vezes a gente chega a um certo estágio da vida que a gente diz, agora eu sei tudo sobre Jesus. Agora, olha, inclusive agora eu sei o que é ser reformado, eu sou reformado. Agora ninguém, né? Se você for um reformado raiz, você vai entender que quanto mais você sabe, mais você percebe a sua ignorância. Porque o conhecimento de Jesus, o conhecer a Jesus, é uma experiência pessoal, de relação diária com Ele, na qual eu sou exposto à minha ignorância e cada dia eu aprendo coisas novas sobre Ele. E é isso que está acontecendo nesse processo do discipulado. Os discípulos já entenderam, tu és o Cristo, mas tinha uma coisa que eles não entendiam: como o Cristo vai implantar o reino?
Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos neste mundo, sempre teremos verdades a aprender ou a aprofundar em nossa caminhada cristã. É por isso que a Escritura diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, lá em Oséias 6,3, ou como diz a palavra de Deus em 2 de Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã é um contínuo crescimento no conhecimento de Deus, é um ciclo virtuoso que só se encerra na sua morte. Então, nunca fique satisfeito com o nível de intimidade que você tem com Jesus, com o conhecimento que você tem de Jesus. Procure sempre aprofundar-se e peça para que Ele se revele cada dia mais profundamente a você. Esse é o processo do crescimento. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 10, Paulo ora no verso 9, para que nós transbordemos do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e em todo entendimento espiritual. E no verso 10, Colossenses 1, 10 diz: a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como é que é esse viver para o seu inteiro agrado? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Conhecimento de Jesus. O discipulado é um processo de contínuo crescimento. Então, irmão, não se acomode com aquilo que você conhece sobre Jesus. A vida cristã não se encerra quando você entrega a sua vida a Cristo e se converte a Cristo. Ela apenas está começando, e até o fim da vida você precisa aprender de Jesus. Então vem o acréscimo importante ainda dentro dessa pergunta. Agora que os discípulos mostram compreender quem é o seu mestre, é o momento de Jesus lhes falar sobre a natureza da sua missão. E aqui, ainda dentro desse ponto sobre quem é Jesus e a resposta dos discípulos, o que nós vamos ter é um acréscimo importante. O verdadeiro discípulo, ele responde corretamente, mas Jesus precisa acrescentar algo ao seu conhecimento. Veja, é o momento de Jesus lhes falar sobre a natureza da sua missão messiânica e sobre outra faceta do seu caráter. Eles precisam aprender sobre como Jesus cumprirá seu messiado e salvará o seu povo. Ele veio para morrer. Desculpe, irmãos, para nós é tão simples, porque a gente já conhece o Evangelho inteiro. Mas eu quero que você faça como se você não entendesse todo o desfecho, ou não soubesse todo o desfecho do Evangelho, e tente se colocar no lugar dos discípulos. Eles estão caminhando, eles têm uma esperança. Qual é a esperança? Eles já viram Jesus, o poder de Jesus. Jesus acalmou a tempestade, Jesus tem poder sobre a criação. Jesus já tinha andado sobre o mar. Jesus tinha expulsado demônios com uma só palavra. Na verdade, essa era a coisa mais extraordinária, os demônios se submetiam a Jesus. Jesus ressuscitou mortos diante deles. Jesus fez andar coxos, fez os cegos verem. E eles mesmos experimentaram esse poder. E Jesus os escolhe em nome de 12. Então, nós somos a nova liderança de Israel. Nós somos o novo pastor. Jesus começa a rumar para Jerusalém. É agora que a gente vai tomar o trono. Imagine isso. Eles estão cheios da compreensão do poder, eles entendem a natureza do poder, eles sabem que Jesus pode subjugar e que Jesus veio para subjugar, e os demônios já estão sendo subjugados. Então, qual é a mentalidade deles? Nós estamos indo para Jerusalém e ele vai tomar o trono. Ele vai erguer a mão lá e o César vai sair do trono lá em Roma. Aí Jesus joga esse balde de água fria. Olha o verso 21. Lê comigo. É assim que ele conquistará o reino. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Irmãos, essas palavras de Jesus são intrigantes, pelo menos por duas razões. Primeiro, os discípulos tinham acabado de experimentar um poder que eles sabiam ser imbatível pelos inimigos. Um poder sobrenatural ao qual nem o poderoso exército romano poderia resistir. Lembra da legião?
de demônios. Lembra que eu falei que os termos eram militares usados nessa expulsão do demônio lá no capítulo 8? Nós somos uma legião. Lembra que os porcos se afogaram no mar, e isso remete à imagem de Faraó e seus exércitos no mar, lá em Êxodo? Os discípulos sabiam que o poderoso exército romano não poderia resistir. Como ele poderia agora falar em sofrer, ser rejeitado e morto? Eles não parecem ter notado a nota final sobre a ressurreição. Ficou mais marcado. Sabe quando você está conversando com alguém, e aí existem as palavras gatilho, né? São aquelas palavras que chamam tanto sua atenção que você nem presta atenção no resto. E às vezes nem no contexto da fala. E às vezes até você reage errado, né? Acontece isso. Foi o que aconteceu. Jesus diz, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Mas isso não ficou na mente deles. Então é intrigante, porque eles experimentaram o poder e agora ele está dizendo que vai morrer. Mas é intrigante, em segundo lugar, pelo título que Jesus usa. Ele usa o título Filho do Homem. Veja, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Esse título usado por Jesus nessa declaração, ele remete à visão de Daniel. Em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, se você quiser conferir, Daniel vê um filho do homem vencedor, a quem foi dado domínio sobre todos os reinos da terra. Olha o que está escrito em Daniel 7, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja, foi-lhe dado domínio, glória. Isso não tem nada a ver com morte, não tem nada a ver com rejeição. E esta era a visão que os judeus tinham do Messias, o Filho do Homem exaltado. Por isso os judeus da época de Jesus aguardavam esse Filho do Homem conquistador. O próprio Jesus é mais intrigante ainda, porque o próprio Jesus havia utilizado o título em declarações de autoridade. No capítulo 5, 24, ele fala, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados. Ele diz ao homem, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. O Filho do Homem tem autoridade. No capítulo 6, verso 5, ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Até aqui, ele havia usado o título como um título de exaltação, de poder, de autoridade. Agora, paradoxalmente, Jesus utiliza o título em conexão com sofrimento, rejeição e morte. Isso não faz sentido. Não para os discípulos. Não fazia sentido. Tudo isto, meus irmãos, no entanto, acrescentava um aspecto fundamental da missão messiânica e da pessoa de Jesus, que deve fazer parte da resposta do discípulo àquela pergunta, quem é Jesus para mim? Jesus é o Filho do Homem sofredor. Ele é o Messias, o filho de Davi, aquele que veio para destruir as obras do diabo, mas ele é o Filho sofredor de Deus, ele é o Filho do Homem sofredor, e ele conquistará o reino, não por meio da força e da violência, mas por meio da fraqueza e da humilhação. Ele se assentará no trono, não conduzido por um levante popular, ou por um movimento político, ou por um reconhecimento por parte das autoridades, quer políticas ou religiosas, mas ele vai tomar o poder através do sofrimento, da rejeição e da morte. Então, como vindicação da sua justiça, ele ressuscitará. Porém, a paixão e a morte, Jesus está dizendo agora, pela primeira vez aos seus discípulos, em todo o Evangelho, a paixão e a morte são necessárias à vitória sobre os inimigos e à salvação do seu povo. É Mateus quem nos mostra mais claramente o quanto a ideia pareceu inaceitável aos discípulos. Você conhece, ao registrar a reação de Pedro. Mateus 16, 22, 23. Diz que Pedro o chamou à parte. Sabe o que é isso? Está todo mundo ali, acabou de voltar da missão, os demônios se nos submetem, pessoas foram curadas, Jesus multiplicou os pães. Agora, eu acabei de falar,
tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele diz, bem-aventurado és. Olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De repente ele fala que vai ser rejeitado, sofrer, vai morrer. Aí Pedro está ali. Eu imagino Pedro ali. Aí de repente, peraí, Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá. Diz aí, que chamou ele à parte. Vem cá. Diz que Pedro repreendeu. Que negócio é esse, Jesus? Tem piedade de ti, tu és o Messias. Que negócio é esse, Jesus? Vamos parar com isso. Ei, eu acho que até ele está pensando que a autoestima de Jesus estava lá embaixo. Que isso? Depois de tudo o que aconteceu, tem misericórdia de ti. Isso não vai te acontecer. Qual é a resposta de Jesus? Pedro, não, Pedro, deixa eu te explicar. Não. Sabe por quê? Porque o diabo estava usando a boca de Pedro para tentar afastar de Jesus da cruz. Ele sabia que era na cruz que ele seria derrotado. E se você olhar o relato de Marcos, no capítulo 8, 33, Jesus falou para Pedro, mas ele fitou todos os apóstolos, porque todo mundo estava pensando, né? O pobre do Pedro era meio que um bode expiatório, né? Ele se revelava logo, mas ele revelou o que estava no coração dos apóstolos. Diz a palavra de Deus em Marcos 8, 33, ele olhou para todos e disse, arreda, Satanás! Ele acabou de dizer, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, agora, mas Jesus era assim. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. E meus irmãos, é nesse contexto que o nosso Senhor lança o grande desafio do discipulado, e que é a nossa segunda questão aqui. Jesus vai dizer para os discípulos, olha, não só é necessário, essa palavra significa é obrigatório, não tem outro caminho. Esse é o caminho. Ele vai dizer, vocês têm que percorrer o mesmo trajeto que eu, de rejeição, sofrimento e morte. E aqui está a segunda questão de vida ou morte. Você está disposto a me seguir? Essa é a segunda questão. Você está disposto a assumir as implicações de me seguir? Veja o que ele diz, verso 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, esse é o verbo do discípulo. Você quer vir a Jesus, você crê em Jesus de fato, e você quer seguir a Jesus, tem algumas coisas que você tem que fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Hoje está dizendo, faça morrer os seus projetos pessoais, faça morrer a sua justiça pessoal, faça morrer os seus interesses pessoais, faça morrer todos os seus sonhos, negue-se a si mesmo. Se você quiser me seguir, não cabe o seu ego no discipulado. O seu ego tem que ficar de fora. Veja, ele não está dizendo apenas, no caso, que você deve estar disposto a ser rejeitado. Ele está dizendo que você deve ser o primeiro agente de rejeição de você mesmo, de si mesmo. Porque nós amamos a nós mesmos. Nós somos cheios de amor próprio, nós somos cheios de justiça própria. Nós somos cheios de sonhos e de desejos e de interesses e estamos sempre tentando manipular as situações, as pessoas e o próprio Deus para se encaixar nas nossas expectativas. Mas Jesus está dizendo, se você quer me seguir, você tem que se rejeitar a si mesmo, renunciar. Ele continua dizendo, tome a sua cruz. Tome sua cruz. Agora, irmãos, cruz aqui não tem aquele sentido popular em que se usa a figura. A cruz aqui não é um sofrimento inevitável de uma circunstância contrária ou daquela pessoa incômoda com quem você tem que conviver. Ah, pastor, esse menino é uma cruz que eu tenho que carregar. Olha, pastor, eu estou carregando uma cruz. Esse não é o sentido, não. Esse é o sentido pagão. Veja, para começar, a cruz é algo que você toma. Tome a sua cruz.
Então não é aquela coisa inevitável que está como uma pedra no teu sapato e você, se pudesse, sacudir a pedra. Não. É algo que você toma. E, meus irmãos, a imagem é tirada do caminho percorrido pelos condenados por Roma à crucificação. Sentença de morte reservada aos piores inimigos do império, que eram considerados a escória da sociedade. Então, quando as pessoas viam alguém carregando a trave superior da cruz rumo ao monte, acompanhado de um grupo de soldados romanos, sabia que aquela era uma viagem só de ida, sabia que aquela era uma pessoa condenada, que aquela era uma pessoa sem glória, que aquela era uma pessoa condenada à morte. Então, aqui Jesus está enfatizando levar a cruz como um ato voluntário do discípulo, que representa assumir uma sentença ou assinar uma sentença de morte. Tomar a cruz, portanto, irmãos, significa morrer para todo modo de vida pecaminoso e centrado em si mesmo. Este morrer na vida do discípulo, veja, é um ato contínuo. Ele diz, tome sua cruz dia a dia. É diário. Trata-se da mortificação do seu eu. Você precisa mortificar o seu eu. Você precisa fazer morrer a sua justiça própria. Você precisa fazer morrer os seus pecados, os seus desejos. Você precisa fazer morrer os seus direitos. Se você quer seguir a Jesus, você tem que seguir o mesmo caminho. Por isso a palavra de Deus diz em Colossenses 3, versos 5 em diante, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E mais à frente ele diz, agora, porém, despojai-vos de tudo isso, ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena do vosso falar. Eu preciso morrer todos os dias. É um ato contínuo. Dia a dia tome sua cruz e siga-me, que envolve seguir a mesma trajetória de rejeição e morte, que culminará certamente na ressurreição. Há um sentido, irmãos, em que a morte de Jesus é única, óbvio. A sua morte é a única que tem um caráter expiatório e redentor, porém há um sentido em que essa morte deve ser a experiência pessoal daqueles que o seguem, na experiência do discipulado. Eu preciso todos os dias morrer. Eu preciso todos os dias renegar a minha própria vontade. E a razão para essa exigência radical, Jesus diz nos versos 24 a 26, é que a verdadeira vida só pode ser encontrada e desfrutada em Jesus. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se você quiser salvar a sua própria vida, e ele não está falando só da vida física, não está falando só da alma propriamente, ele está falando de tudo aquilo que envolve a vida, o que você considera a vida plena. Se você quer desfrutar, conquistar ou salvar a vida plena, você vai perdê-la, porque você não pode salvar, você não pode garantir a sua própria vida. Mas se você perder a vida por causa de Cristo, você vai salvar. Ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e aí ele está trazendo aqui a ideia de um custo, de uma avaliação, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Ele conclui dizendo, qualquer que de mim, de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Você não pode salvar a sua própria vida. Mas, se você entende quem é Jesus e que Ele é o Salvador, você precisa, antes de tudo, renunciar à sua vida neste mundo para seguir a Jesus. E a pergunta é, você está disposto? Você tem feito isso dia a dia? As suas atitudes têm demonstrado isso? Eu quero concluir, queridos, e já fizemos algumas aplicações, mas eu quero aqui... a guisa até de lembrança, de novo, em nossa classe de novos membros nós estudamos recentemente que a fé salvadora envolve, como um elemento da conversão, ela envolve conhecimento, concordância, confiança e confissão. Falta um último elemento, compromisso. É sobre este último elemento que Jesus está falando. Se você crê em Jesus, você terá compromisso com Jesus. Esses são os elementos
Jesus está dizendo, o verdadeiro discípulo, ele tem que ter. Irmãos, não existe outro caminho. Não existe outra atitude. O verdadeiro discípulo, ele há de negar a si mesmo. A sociedade contemporânea, meus irmãos, ela propõe a autoafirmação, a autoexpressão como um caminho para construir a própria identidade. A nossa sociedade está preocupada com a identidade. Ela diz que a autoafirmação vai levar você a construir sua identidade. Jesus está propondo a autonegação como caminho para reencontrar a identidade nele. O que é que faz de você quem você é? Alguns até tentam adequar esse Jesus ao programa identitário, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Eu costumo dizer que, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, a minha negritude é lixo. Mas eu quero acrescentar alguma coisa. Como cristão, eu sou conservador, do ponto de vista político. Mas eu quero também dizer que, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu conservadorismo político é lixo. Não é isso que me identifica essencialmente. Se o meu conservadorismo for tropeço para Jesus, eu o renego. Porque pode ser tropeço se tornar uma causa de justiça própria. Você é discípulo de Jesus? Quem é Jesus para você? Você está assumindo as implicações de seguir a Jesus? Eu quero trazer essas duas perguntas e terminar com elas. Mas eu quero, na aplicação, ainda fazer uma observação sobre a importância da oração. Jesus está intercedendo pelos discípulos para que eles compreendam. Não haverá compreensão profunda acerca da pessoa e da obra de Jesus sem oração. Não é possível encarar os desafios do discipulado sem uma vida de oração. A oração, meus irmãos, é uma expressão da nossa dependência de Deus. Antes do que um recurso provindo do nosso esforço, ela é uma dádiva do céu para nós. Contudo, não é um recurso para tratar dos nossos interesses. Antes, a nossa oração deve ser um meio de buscarmos em Deus o poder para subjugar nossa natureza terrena, negando-nos a nós mesmos e aprendendo a depender de Deus. O que é que você tem orado e pedido mais para Deus? O que você tem orado quase todos os dias e pedido para Deus todos os dias com intensidade? O que você mais pede para Deus? Se você estiver pedindo qualquer coisa mais do que o desejo de mortificar o seu pecado, o seu eu, para agradar a Deus, a sua oração é idólatra. Não é que você não pode pedir as outras coisas, mas você precisa entender, Senhor, ajuda-me a negar a mim mesmo. De novo, eu termino. Quem é Jesus para você? Não é só uma definição teológica que eu estou pedindo. Já vimos que o conhecimento bíblico correto de Jesus é necessário, mas ele precisa se configurar em uma confiança pessoal. Jesus é realmente seu único Senhor, Mestre e Salvador. Ele é realmente o primeiro na sua vida. Ele é tão suficiente para você que não importa o que aconteça com você, você estará feliz. Ele é tão importante para você que você estará feliz se estiver numa prisão. Você estará feliz se tudo lhe faltar. Se os seus queridos lhe forem tirados, se a sua liberdade for tirada, Ele ainda será o seu tudo. E segundo, você está disposto a negar-se a si mesmo para seguir a Jesus? Outras perguntas que o ajudarão a essa segunda é: o que ocupa o seu coração, crente, nesses dias e nesse momento da sua vida? Qual é a sua prioridade nesses dias? O que consome a sua mente e o seu coração o dia todo? No que você gasta mais tempo? No que você gasta mais os seus recursos, a sua inteligência, os seus esforços e as suas palavras? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Do que você tem mais medo de perder na vida? Ou que área da vida você relutaria se Jesus dissesse: entrega isso? Isso vai ajudar você a entender que áreas da sua vida
em que áreas você tem que mortificar a sua carne. Mas eu quero dizer para você, se você estiver disposto a fazer isso, você vai ter uma experiência fascinante. Abrir mão de tudo para seguir a Jesus vale a pena. Porque Ele já venceu a morte. Ele já cumpriu isso aqui, Ele já ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele está sentado à destra de Deus, e um dia Ele virá para julgar vivos e mortos. E se você ainda não tem esse Jesus, você precisa entregar sua vida a Ele, arrepender-se dos seus pecados, crer nele, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não pode ser só o Deus dos seus pais, não adianta que Ele seja o Deus dos seus pais para você, Ele tem que ser o seu Deus. E se você já assumiu esse compromisso, que você possa se dispor a negar-se a si mesmo, dia a dia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vamos orar, vamos pedir que Deus aplique a sua palavra. Senhor nosso Deus, louvamos o Senhor pela tua palavra. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei. Nós reconhecemos que, tal como os discípulos, nosso coração é duro e lerdo para aprender, Senhor, mas queremos crescer no conhecimento de Cristo. E à medida que crescemos, queremos cada dia entregar mais e mais toda a nossa vida a Ele. Ensina-nos, Senhor, a negar-nos a nós mesmos. Ensina-nos a dia tomar a nossa cruz, sabendo que é este caminho de morte, que é o caminho de glória do Teu reino. Porque Jesus, ao morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados, e ao ressuscitar vencendo a morte, Ele transformou a infâmia da cruz na glória da cruz. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar dispostos a seguir a mesma trajetória, sabendo que esta é a forma de avanço do Teu reino. É pela rejeição e morte. Ajuda-nos a ter essa atitude, pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.